Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 13. Mateus 7, 13. Amém? Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. Nós ficamos um mês ministrando a respeito das famílias, e às vezes a gente começa a planejar algumas coisas na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, e alguns planos que a gente fez não acontecem. E aí a gente começa a pensar, será que a minha oração não foi ouvida? Será que não deu nada certo? Será que eu fiz alguma coisa em vão? E o inimigo começa a lançar setas na nossa mente. Então, nessa noite, eu quero repreender todos esses dardos inflamados do maligno sobre você. Amém, querido? Nós temos, às vezes, uma dificuldade de entender isso. E nessa noite nós vamos tratar de mais um assunto a respeito disso. Mais um assunto. Porque, às vezes, nós não recebemos as bênçãos por causa de alguma postura que nós não adotamos ou alguma postura que nós adotamos. Às vezes, nós não recebemos a bênção porque o Senhor sabe que no momento que a bênção vier, eu vou querer só a bênção, eu não vou querer o Senhor mais. Às vezes nós não recebemos a bênção porque nós falamos que acreditamos, que esperamos, mas no fundo nós temos dúvidas no nosso coração. Então tem várias coisas que podem atrapalhar a bênção do Senhor na nossa vida. Total. E às vezes nós chegamos na igreja e é uma coisa um ritual tão automático, que nós não percebemos isso. Eu chego na igreja, quando eu consigo chegar na hora, às vezes eu não consigo. Eu chego, eu louvo, ou às vezes eu não louvo. Eu analiso as pessoas, eu olho o que cada um está fazendo, eu não faço o que eu deveria, eu viro um religioso, porque estou aqui. Corpo presente. Nunca me esqueço quando eu era católica que a gente fazia missa de corpo presente. Morria alguém e a gente ia fazer a missa de corpo presente. O que adiantava aquele corpo ali? Nada. E nós, às vezes, somos um corpo presente. E isso impede o mover de Deus. Nós somos um corpo presente, às vezes eu resolvo vir no domingo e na quarta. Às vezes eu resolvo que eu vou passear no domingo e vir só na quarta. Às vezes eu resolvo que eu vou passear na quarta, vir só no domingo, porque eu não tenho obrigação. Eu faço como uma missa. Como eu bebia muito, eu ia na missa cedo, porque daí eu já estava livre o dia todo para beber. E era isso que eu fazia. E muitas vezes eu pensava que estava servindo a Deus. Sabia? Eu tinha certeza que eu estava servindo a Deus dessa maneira. Porque eu estava sendo uma pessoa religiosa. Eu estava sendo uma pessoa parcial. Eu estava sendo uma pessoa política. Eu fazia de conta, falava que fazia, mas não fazia. E quando nós olhamos essa palavra de Mateus aqui, o que o Senhor está querendo nos alertar? A porta é estreita, irmão. A coisa é séria. Não é para brincadeira. Aqui eu acho muito interessante, aqui no finalzinho, que fala, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Sabe o que é acertar com ela? É conseguir passar por ela. É conseguir vencer as lutas. É conseguir vencer a carne. É conseguir vencer o maligno. É conseguir ser verdadeiro. Nós estamos vivendo dias que a política tem tomado conta da igreja. Nós temos vivido dias que a política tem tomado conta do povo de Deus. Sabe aquela coisa do politicamente correto, hoje em dia?
Ah, mas isso não fica bem, pastora, a senhora falar assim. Não é politicamente correto. Eu já estou cansada desse politicamente correto. Porque sabe por quê? O politicamente correto, muitas vezes eu estou concordando com algo incorreto para não encontrar alguém. Muitas vezes eu estou concordando dentro da minha casa, no meu trabalho, na minha vida pessoal, com algo incorreto para não incomodar ninguém. Aquele amigo meu que, se eu falar a verdade, ele não vai ser mais meu amigo. Aquele meu amigo que, se eu falar para ele que eu não vou andar onde ele anda, porque está errado, ele não vai ser mais meu amigo. Aquele amigo meu que, se eu parar de falar mal dos outros e concordar com o que ele fala, ele não vai ser mais meu amigo. E nós estamos nos tornando pessoas políticas, meros políticos espirituais. E é um caso a ser tratado. E eu fiquei extremamente incomodada nesses dias, porque a gente tem visto algumas coisas. Às vezes você fala assim, mas fala, ai, está errado isso. Mas então fala com a pessoa. Não, eu não vou falar, sabe por quê? Porque senão ele vai ficar com raiva de mim. Ah, eu não vou avisar, porque senão eu vou criar uma inimizade. Diga assim, aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Amém, irmãos? E aqui fala que a porta é estreita e são poucos os que se acertam com ela. São poucos os que passam por ela em outras traduções. Porque nós estamos nos acostumando a ser políticos. Nós estamos nos acostumando a assistir um show. Aqui o show não é muito gostoso, né? Porque não te agrada muito. É muito claro, né? As pessoas veem tudo, não é escuro. Mas as pessoas pensam, às vezes, que é um show. E eu quero te dizer que o show você vai ver no inferno, se isso acontecer todos os dias na sua vida. E eu olho essa porta estreita. O apóstolo Paulo, abra lá a sua Bíblia comigo em Gálatas. Vamos ver alguns que não foram muito politicamente corretos. Gálatas 4:16. Para a gente ir meditando sobre isso, para chegarmos onde é necessário nessa noite, mesmo que não te agrade muito. Gálatas 4:16, amém? Tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim para que o vosso zelo seja em favor deles. Depois você lê todo esse capítulo na sua casa para que você entenda, mas eu quero pegar esses dois versículos. Obsequiar é fazer favores, é agradar. E aqui eu vejo Paulo, ele faz uma declaração politicamente incorreta. Ele não quis agradar as pessoas. E ele diz que antes esse povo da Galácia, se pudesse, tinha arrancado os próprios olhos para dar para ele, de tanto que eles gostavam dele. Antes dele começar a falar a verdade. Antes dele começar a ensinar o que era certo e o que era errado. E aqui ele fala, agora eu me tornei inimigo de vocês por vos falar a verdade? Porque às vezes a gente percebe que quando a verdade é pregada, quando a verdade é falada, quando há uma exortação, vira inimigo. Procuro onde me agradem. E hoje tem um monte de lugar, viu? Você não precisa nem procurar muito. E depois aqui no 17 ele fala, os que fazem favores que te agradam não o fazem sinceramente. Isso não é verdadeiro. Eles fazem para vos afastar de mim e para que vocês façam as coisas para eles. É isso que Paulo está falando. Isso é uma postura política? Isso é uma postura, assim, disfarçada? Não. Porque o que é verdadeiro, o que é falso é falso. Não tem um meio termo. Amém? Os políticos que entraram aí agora, eles nos disseram a verdade? Olha a situação que nós estamos hoje. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Um manda isso, outro manda aquilo. Não estamos vivendo isso? Dentro da nossa cidade, não precisamos ir longe.
O nosso governo municipal. O que está acontecendo na nossa cidade hoje? Você sabe? Seria bom que você soubesse, para que você soubesse votar melhor. Então, nós precisamos entender que a política não cabe no meio do povo de Deus, que a porta é estreita. E a Bíblia fala que sim, sim, não, não. O que passar disso vem de quem? Vocês estão entendendo, queridos? Muitas vezes nós perdemos a bênção na nossa vida, na nossa casa, no nosso ministério, porque nós somos falsos, somos melindrosos, somos dodói, e preferimos andar disfarçando. E o disfarce pode servir para outros. Mas Deus conhece o nosso coração. Você crê que Deus conhece o seu coração? Isso te deixa confortável? Talvez sim, talvez não. Deus conhece o que você faz. Conta para o seu pai e para sua mãe que você não conta. Deus conhece o que você conta para o seu marido e não conta. Deus conhece o que você conta para sua esposa, o que você não conta. Deus conhece. E às vezes nós estamos tão acostumados a ser pessoas politicamente corretas que nós queremos só ter amigos. Isso não é amigo, meu querido. Isso é um companheiro que vai te agradar enquanto convém. Nunca me esqueço. O Maurício era gerente da usina lá em Goiatuba. E quando ele perdeu o emprego, nós ficamos, acho que 4 meses lá em Goiatuba, até que ele veio para cá. Nós conhecemos quem eram nossos amigos. Uns 2. 2 eu estou sendo generosa, né? Uns 2. E o restante, aquele monte de amigo que eu tinha, eles não eram meus amigos. Eles queriam os favores que eu pudesse oferecer. Diga assim, o meu Deus é o Deus da verdade. Amém, irmão? Então tome cuidado. Agora eu quero dizer outra coisa. A maneira como nós lidamos com as verdades. Como você lida com uma verdade que alguém te fala? Como você lida? Qual a sua reação? Você recebe, pensa, ora e se posiciona? Ou você é daquele que cai o beicinho e fica chateado? E começa a retroceder porque alguém te falou alguma coisa que você não gostou? Você é daquele que se milindra. Eu quero definir com você a palavra milindre, porque nessa semana, desde segunda-feira, Deus está me incomodando com relação a essa palavra. Milindre. E eu fiquei pensando, eu falei, minha mãe sempre falou. Minha mãe sempre usou essa palavra. Ai, tal pessoa é muito melindrosa. Eu falei, vamos definir a palavra milindre. Milindre é disposição para se ressentir. É muito interessante essa questão. Disposição também para se ofender com coisa insignificante. Isso é milindre. Eu nem sabia que era tudo isso. Melindroso é alguém frágil. E milindre é ressentimento. Então, às vezes, nós pensamos assim, eu preciso dizer a verdade. Eu preciso ser verdadeiro porque a palavra diz isso para que eu entre por essa porta estreita. Mas, ao mesmo tempo, eu não gosto de ouvir a verdade, porque eu sou melindroso. Porque eu sou uma pessoa, hoje a tradução disso, dodói. Sabe dodói? E aí, eu comecei a olhar o significado dessa palavra e falei, gente, como nós hoje somos melindrosos e agimos o politicamente correto só, e não o que está correto na palavra. E quando se fala a verdade, a gente vê. Quem aqui já falou a verdade para alguém, não precisa me responder, pensa aí no seu coração, e a pessoa virou a cara para você? Quem aqui já agiu com verdade e andou direitinho, e aquele que não andava direito virou a cara para você? Eu acho que não sou só eu que passo por isso. Melindre. Disposição para se ressentir. Disposição para se ofender por coisa insignificante. Frágil. Ressentido. Agora eu quero que você analise a você mesmo. Porque às vezes parece que está escrito assim, nós, sabe
aquele símbolo de coisa frágil, de cristal. Sabe? Aquela tacinha com aquele quebradinho escrito frágil. Parece que nós temos isso na testa, muitas vezes. Ai, crente frágil. Cristal é frágil. É lindo. É bonito. É chique. Mas é frágil. Não pode encostar. Não pode bater com força, que quebra. Por isso, nós às vezes somos políticos. Por isso é mais gostoso eu ouvir uma coisinha doce, açucarada, mesmo que ela vá me fazer mal. Porque eu sou melindroso. E uma outra coisa muito séria. Será que eu tenho vivido essa verdade que eu prego? Será que eu tenho vivido essa verdade que eu falo para as pessoas? Será que se as pessoas que estão comigo dentro da igreja caminharem comigo um pouquinho no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha casa, elas vão ver que eu faço, do mesmo jeitinho que eu faço aqui, eu faço lá? Será que eu posso andar com essas pessoas e elas não descobrirem nem um podre de mim? E eu fico vendo. É beicinho, é carinha ruim, é dodói. Está escrito, talvez na sua testa. Cuidado, eu sou frágil. Não mexe comigo, não. Ou às vezes, cuidado, eu sou um pitbull. Eu sou bravo. Não mexe comigo, não. Eu sei. A gente ouve muito isso quando a gente vai aconselhar as pessoas. Primeiro que as pessoas, o que é? Tem uns que chegam assim. Outros já viram e falam assim, eu sei. Se você sabe tudo, por que você não está aqui ensinando? Se você sabe tudo, por que você ainda não foi arrebatado? Por que Jesus ainda não te buscou? Então, se nós não sabemos tudo, como eu não sei tudo e você não sabe tudo, nós precisamos aprender. E aqui Paulo fala que ele se tornou inimigo do povo da Galácia por dizer a verdade, a palavra. E eu quero te perguntar, eu me tornei sua inimiga por te pregar a verdade? Por quê? Um monte de gente é cheio de amiguinhos. A pastora Marta não é sua amiga porque te fala a verdade? A sua mãe não é sua amiga porque te fala a verdade? A sua mãe é sua inimiga? O seu pai é seu inimigo? O seu pastor é seu inimigo por te pregar a verdade? Ou você está no milindre? Já foi numa loja de cristal? Uma vez nós fomos numa loja de cristal em Poços de Caldas, eu fiquei apavorada, porque a Laís, ela quebra as coisas até que não quebra, sabe? Plástico, até plástico ela consegue quebrar. E às vezes a gente fica com tanto cuidado, e a gente tem que ter esse mesmo cuidado com os irmãos na igreja, porque por qualquer coisa eles desistem, por qualquer coisa eles se doem, por qualquer coisa eles se milindram. E aí você começa a olhar e pensar, meu Deus, retrocedeu de novo. Virou o meu inimigo por eu lhe pregar a verdade. Virou o inimigo de Deus porque não aguentou o tranco da porta estreita. E aqui eu acho muito interessante que a gente vê Paulo fazendo isso porque a gente tem que aprender com isso. Ele foi e falou a verdade. Ele preferia que eles se tornassem inimigos dele, mas ele está aqui com Deus. E eu quero te perguntar, você tem dito a verdade, custe o que custar? Você tem vivido a verdade, custe o que custar? Eu vejo que se a gente tivesse hoje profetas como Natã foi com Davi, que ele chegou e falou assim, esse homem que pegou o que o outro tinha é você, era perigoso Davi processar o Natã. Porque hoje tudo processa, né? Né, advogada? Tudo processa. Eu vou processar tal pessoa porque me disse isso. Eu acho que Davi processaria Natã. Natã falou alguma mentira para Davi? Não, ele era um profeta. Diga assim, eu devo aceitar a profecia, porque ela me faz crescer. Amém, irmãos? Quem está entendendo, diga amém. Está difícil demais para você essa palavra? Está difícil de entender? Eu preciso te fazer um desenho? Natã fez isso com Davi. E hoje eu vejo, será que você teria coragem de fazer o que Natã fez?
Será que você teria coragem de fazer o que o pastor Maurício e a pastora Marta fazem? Será que você teria essa coragem? Ou você é só um bom político? Ou você é só uma pessoa que fica com um joguinho de cintura para agradar as outras? Agrade antes a Deus. Porque senão vai ficar feio o negócio. E eu vejo de Natan isso. Então é comum as pessoas não gostarem de ser criticadas, porque elas acham que assim, vai tirar a sua credibilidade. Mas o que tira a credibilidade das pessoas não é a crítica, é a imaturidade, é a falta de caráter, é a falta de postura. A pessoa que quer que todos acreditem nela, é só ela andar direito. Que as pessoas podem não gostar da verdade, mas elas vão entender que essa pessoa tem credibilidade. E eu quero te perguntar, como está a sua credibilidade? Ela é verdadeira? Ou ela é só um sinal de, eu sou amigo desse, eu sou amigo daquele, eu sou bonzinho para esse, eu disfarço com esse. Como tem sido? E aí eu começo a olhar aqui nessa passagem de Mateus e penso, entrai pela porta estreita. E olha aqui, largue a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Diga perdição. Se está muito fácil, irmão, se as pessoas todas estão gostando de você, se aquelas pessoas que te perseguiam hoje são seus amigos, abre o olho. Eu disse isso domingo para uma pessoa. Ah, tá tudo bem. Essas pessoas que te perseguiam são agora companheiros seus, e eles não mudaram a postura? Então tome cuidado, porque o erro está em você. Você deixou de estar no centro da vontade de Deus. Aqueles amiguinhos da escola, aqueles amiguinhos do trabalho, nossa, mas é tão legal, sai com eles para tomar uma cerveja, são meus amigos. Se eles estão bons com você e não andam no caminho do Senhor, é porque você não está no caminho do Senhor. A Bíblia fala que nós não devemos andar em julgo desigual com os incrédulos. E nós precisamos pensar a respeito disso. Eu fico vendo que é muito mais fácil fingir. É muito mais fácil disfarçar. Alguns conseguem. Abre sua Bíblia comigo em Tiago. Vocês estão com uma cara que está dando até medo. Mas eu não costumo ter medo, não. Eu tenho medo de cachorro, tenho medo de foguete, tenho medo... O que mais que eu tenho medo? Bexiga. Eu tenho medo, mas da sua cara ruim, de capeta e da sua carnalidade eu não tenho medo. Pode ficar tranquilo, viu? Não me intimida. Tiago 3:13. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas amargo ciúme e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há ciúme e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. Diga comigo, sem hipocrisia. Amém, irmãos? Hipócrita é aquele que é falso. Então comece a pensar que é necessário que a verdade, a sinceridade, a maturidade esteja na nossa vida. É necessário que isso aconteça para que a gente entenda e viva o verdadeiro evangelho. Não o evangelho de fachada. Sou crente. Ah, é? O diabo também é. Porque ele acredita, ele sabe que Deus é Deus. E como que está? Sem hipocrisia, sem ciúme, sem facção, pessoas tratáveis. Como que é? E aqui fala, muito claro, essa palavra de Tiago, que fala assim que
a sabedoria que as pessoas pensam que tem, carnal, ela é terrena, animal e diabólica. Então, às vezes eu penso, não, isso eu já sei. Não, isso eu já aprendi. Não, isso eu já sei como que faz. Por isso que eu não gosto quando a pastora prega, porque ela não conhece a palavra. Eu conheço a palavra. O que Deus me dá a conhecer, eu conheço a palavra. Só que eu quero te dizer uma coisa, a verdade é um trem muito doído. E nós, às vezes, acostumamos a viver na hipocrisia. É mais fácil, é mais cômodo. Ninguém vai se incomodar comigo e ninguém vai me incomodar. Eu continuo mentindo, eu continuo pecando, eu continuo enganando as pessoas, eu continuo fazendo de conta que eu sou crente, e daí tudo vai bem? Não, só que não vai bem. Não vai bem. A Bíblia fala que no final nós teremos a nossa recompensa. E eu quero te perguntar, qual a recompensa que você quer ter? Crentes de cristal, intocáveis. Eu enumerei algumas coisas aqui. A lógica do crente de cristal. Não venha querer corrigir meus filhos. Primeira coisa. Tocou no meu filhinho. Não critique o excesso de vaidade da minha esposa. Não critique a roupa escandalosa que ela usa. Acho lindo. Não censure a altivez do meu marido. Ele é muito bom, é porque ele sabe muita coisa. Somos exemplos, nós somos os melhores exemplos. Por que você está me dizendo isso? Esse é o crente de cristal. Falso, melindroso, invejoso, faccioso. Se mexerem com a nossa família, esqueçam as nossas ofertas. Esqueçam da gente. Acharemos uma igreja melhor e pronto. Nós temos ouvido isso várias vezes. Que coisa! Crente de cristal. Tocou, caiu, quebrou. Será que nós estamos preparados para o céu, queridos? Será que nós estamos preparados para a bênção? Entrai pela porta estreita. O caminho é apertado. O Senhor não nos ilude. O Senhor não é político. Ou eu me posiciono e faço da maneira como tem que fazer, ou então eu estou só perdendo o meu tempo sendo um religioso. E às vezes nós não entendemos. O nosso lugar no corpo de Cristo é servir, falar a verdade, ser verdadeiro. Diga assim, eu tenho que criar resistência. Amém, irmãos? Não é resistência a mim, não é resistência à palavra, mas é a resistência que na hora que Deus me corrigir, a resistência que na hora que eu tiver a luta, na hora que a coisa ficar feia para o meu lado, eu vou conseguir ficar de pé. Eu vou conseguir entrar por essa porta estreita. Deus não está te enganando, falando, ó, é facinho, viu? Vamos lá, porque a coisa é água com açúcar. Não é. O negócio é feio. Tem dia que o diabo vai tentar contra a sua vida de todas as maneiras. Mas no momento que você criou resistência, que você está forte na palavra, que você está na presença de Deus em oração, essas coisas não vão te quebrar. Essas coisas não vão te derrubar. Essas coisas não vão prevalecer na sua vida. Amém, irmão? Diga assim, o meu Deus me fortalece. Está dando para você entender por que nós perdemos? Por que nós perdemos tanta coisa que talvez Deus já tenha assim, ó, está na mão dele, esperando. Deixa eu ver como é que ele vai fazer agora, se eu já posso dar. Ou se eu der, ele vai desviar. Ou se ele fizer uma faculdade, se eu proporcionar isso para ele, ele vai desviar. Porque hoje em dia a moçada entrou na faculdade, o Deus deles são os amigos, a farra, a folia, acabou. Por isso. Deixa eu ver se eu der um salário melhor para ele, se ele vai continuar na minha presença. Deus sabe que não. Deus sabe o que Ele pode nos dar. Deus conhece o nosso coração. E eu vejo como nós temos pecado nessa área. Como nós temos sido falsos. Como nós temos disfarçado. Às vezes chega alguém aqui para a gente e fala assim, pastora, tal pessoa fez isso, isso e isso. Então,
eu vou chamar ela aqui, você fala isso para ela. Não. Eu posso falar que foi você que falou? Não. Por quê? Porque nós somos melindrosos, falsos, políticos. Porque nós não queremos nos expor. E eu quero dizer uma coisa, meu querido. Eu não tenho medo de me expor quando eu falo a verdade da palavra. E isso tem que ser o nosso proceder. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse. Capítulo 3, para nós encerrarmos. Nós vamos orar. Precisamos muito de oração. As pessoas estão morrendo dentro da igreja. As pessoas estão indo para o inferno dentro da igreja. As pessoas estão apáticas dentro da igreja. As pessoas estão religiosas e políticas dentro da igreja. Isso é muito sério. Apocalipse 3, 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Eu vejo aqui uma coisa muito séria, que é o que nós estamos, às vezes, vivendo hoje. Eu penso que eu já tenho algumas coisas, eu penso que no natural e no espiritual, às vezes, eu já conquistei, e eu começo a viver uma mentira. Era o que esse povo vivia. Eram pessoas que eles se julgavam puros, perfeitos, bonitos, privilegiados, e ninguém podia tocar neles. De cristal. E eu quero te perguntar, quais são as suas atitudes que são só para inglês ver, como diz o ditado? Falar em inglês ver, vocês viram o que o Trump fez lá na Inglaterra? Meu Deus! Tem que dar uma aula de etiqueta para aquele homem, para ele poder andar pelo mundo. Inglês ver, sabe o que é para inglês ver? Porque o povo da Inglaterra é muito chique, muito nariz empinado, muito soberbo. O chá dá 5 é a 5. Talvez alguns irmãos a gente tenha que mandar para lá para aprender pontualidade. E aí, esse povo aqui de Laodiceia, eles eram um povo para inglês ver. Eles achavam que já estavam prontos, que não precisavam. E nós, às vezes, pensamos assim, acostumamos. Eu mando meu filho mentir, eu minto, eu engano, eu não pago, eu roubo, eu disfarço, eu vivo de aparência, mas está tudo bem comigo. Eu não preciso mudar de posição. E aqui ele fala, o Senhor fala no 19, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E essa é a palavra para essa noite, para mim e para você. Eu repreendo a todos quantos amo, diz o Senhor. Por isso ele nos corrige, amém? Eu fiz uma pergunta semana passada, aqui no culto. Você corrige o seu filho porque você o ama ou porque você o odeia? Por quê? É assim com Deus. E aqui ele fala que ainda dá tempo, porque ele ainda está chamando ao arrependimento. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Jesus denuncia o pecado. A palavra dele denuncia o erro. E muitas vezes nós não gostamos.
Então, nessa noite, eu quero te trazer a realidade. Pare de viver de aparência. Pare de viver disfarçando. Pare de viver enganando e sendo enganado. Pare de viver tentando enganar a você mesmo e as pessoas que estão à sua volta. Pare de viver tentando enganar os seus filhos. Filhos, parem de viver tentando enganar os seus pais. Não é tempo disso mais. Como a igreja de Laodiceia. Aqui, eu acho muito interessante que o Senhor diz no verso 15: conheço as tuas obras. Diga assim: o Senhor conhece as minhas obras. Amém, querido? E nessa noite, para que a bênção chegue, a bênção se estabeleça nas nossas vidas, vamos parar de ser político. Vamos parar de ser melindroso. Vamos parar de ser manipulador. Vamos parar de ser dissimulado. E vamos viver a verdade como ela é. Vamos viver a verdade como o Senhor nos entregou. Porque a porta é estreita. A porta larga vai nos conduzir para o inferno. E aqui eu acho muito interessante que ele começa a falar de algumas coisas. O Senhor ensina a orar no Evangelho de Mateus. Depois ele fala das duas estradas. Depois ele fala dos falsos profetas. Isso é meio que uma sequência do que nós estamos vivendo hoje. A porta é estreita. Nunca vai ser gostosinho você ouvir o que a palavra diz quando vai te corrigir. Nunca vai ser fácil tomar posições corretas na sua vida. Não vai ser natural, porque a nossa carne, ela milita contra o Espírito. Mas nessa noite eu quero te chamar a um compromisso. Um compromisso sério. Um compromisso de quem está entendendo o que está fazendo. Eu quero te perguntar algumas coisas e você responde aí no seu coração. Quando você está cansado, você prefere se esforçar e vir ao culto ou você prefere ficar em casa e dar uma desculpa? Quando você tem medo de alguém te perguntar alguma coisa e você não vai querer responder, você prefere fugir dessa pessoa ou estar junto com ela? Quando você tem um amigo que diz os seus defeitos para você, você prefere estar com esse amigo ou com aquele que só te agrada? Nós precisamos ter essa medida, esse termômetro. É mais gostoso ser agradado. Aqui Paulo fala: eu me tornei inimigo de vocês, mas aqueles que vos obsequiam, aqueles que te agradam, muitas vezes não são seus amigos. Tome cuidado. Então, qual que é o nosso proceder? Deixar de ser melindrosos, caminhar em verdade, buscar ao Senhor, mudar a nossa postura e pensar: essas pessoas, como é a vida delas? Essas pessoas que me agradam, por que antes elas não me agradavam? Essas pessoas que estão querendo andar comigo agora, por que antes elas não queriam? Essas pessoas que antes me perseguiam e estão no mundo, hoje são meus amigos. Será que minha vida está certa? Comece a olhar. E nessa noite nós vamos orar, para que o Senhor nos dê graça para entrar pela porta estreita. Amém? Fique de pé. Aqui diz, na palavra de Tiago: quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento. Diga comigo: bom procedimento. Às vezes nós queremos espiritualizar uma coisa que é nossa, que somos nós que temos que fazer. Eu quero te perguntar: como está o seu procedimento? O seu compromisso é primeiro com Deus e depois as outras coisas vão ser acrescentadas? Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento. Pelo fruto se conhece a árvore. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, nessa noite,